Não existe guerra entre as trevas e a luz. Essa guerra não existe, porque quando você acende a luz, as guerras são dissipadas, as trevas são dissipadas. Não existe guerra, existe espaço que é dado. Amém? Existe espaço que é dado. Se você der espaço, porque entenda bem o que eu vou dizer. O ser mais legal depois de Deus é o diabo. Não legal de ser bacana, mas legal de trabalhar com legalidade. Então o diabo, ele só trabalha se ele tiver legalidade. Porque ele tem autoridade? Tem, mas ele não tem autorização. Não adianta ter autoridade se não tiver autorização. E quem dá essa autorização para o diabo é o próprio Deus, querendo aperfeiçoar os seus filhos, porque ele diz: eu fiz as trevas e criei a luz. Eu criei a luz e formei as trevas. Então até as trevas, elas trabalham em prol do aperfeiçoamento dos santos. Até as trevas, até o dia mau, trabalha em prol do aperfeiçoamento. Então eu e você precisamos entender isso. Por isso que a gente sempre diz: no dia bom, você desfruta, festeja, se alegra. E no dia mau, você persevera, você continua. Porque você não é aperfeiçoado no dia da alegria, você é aperfeiçoado no dia mau. É no dia mau que você é aperfeiçoado por Deus. Por isso que Eclesiastes capítulo 12 diz: lembra-te do teu Criador antes que venham dias maus. Porque no dia bom você desfruta. É o favor de Deus cooperando com a sua vida, Deus permitindo você desfrutar e abençoando você para isso. Essa semana a gente viveu uma coisa muito difícil no nosso ministério Mevan em todo o Brasil. A pastora Marisa, que é a esposa do pastor Luciano de Cabo Frio, faleceu. Ela teve um edema no cérebro em 3-4 meses. De julho para cá, ela complicou a situação, fez uma cirurgia, tirou o tumor nasceu de novo. E ela foi recolhida para casa nessa semana. E foi difícil, porque na mesma semana, no mesmo dia, até tentei ir lá, não consegui, mas semana que vem agora vou estar no Rio, o Luciano vai estar com a gente, e choramos juntos. O Luciano é um filho desta casa, é um amigo de muitos anos. Eu conheço a sua casa, conheço o seu casamento, conheço a sua família, vimos seus filhos crescerem. Um homem que carrega uma carga de Deus muito grande, na região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Uma esposa nova, um casamento lindo. Ela com 43 anos. E eles têm um casamento lindo. Eles são namoradinhos desde criança, desde novinhos. Esperaram o tempo de Deus e se casaram. Tiveram 2 filhos, o Daniel e o Theo. E ela é perfeita. Ele disse: Luiz, ela nunca teve uma ferida no corpo. E nós tivemos que chorar junto com ele essa semana. E a nossa casa ficou, o ministério Mevan em todo o planeta ficou muito abalado, muito abatido, porque nós sabemos que nós vamos encontrar a pastora Marisa de novo. Nós sabemos que nós trabalhamos para isso, para a vida eterna. Amém, irmãos? Nós trabalhamos para a vida eterna. Mas, por isso que a Bíblia diz que é melhor ir na casa de luto do que na casa de festa. E essa semana foi um misto de sentimentos, porque na mesma semana a gente teve a morte da pastora Marisa, e também teve irmãos aqui na igreja que fizeram aniversário, empresas aqui de irmãos da igreja que inauguraram essa semana. Então você está lá chorando com o pastor Luciano, enxuga as lágrimas, toma um banho, bota a camisa, bota uma roupa e vai inaugurar uma empresa e dizer: meu Deus, que dia alegre. Mas a Bíblia diz que é assim, que você tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E você vive nesse misto de sentimentos, né? Eu, aqui no Mevan, a gente já teve, assim, não vou dizer oportunidade, nem privilégio, mas já tivemos uma experiência de fazer um velório e um casamento no mesmo dia. De manhã eu estava no velório, chorando com os irmãos enlutados, chorando, dizendo: meu Deus, que dia difícil. E à noite eu estava celebrando o casamento.
E era interessante que os irmãos que estavam no velório eram quase todos que foram no casamento. De manhã me viram chorando, desesperado, e de noite dizendo: meu Deus, que alegria. Esse pastor não é certo? Não, mas a vida é assim, meus irmãos. Por isso no dia bom desfruta, mas não esquece do teu Criador. E no dia mau, você é aperfeiçoado por Deus. Você está ali para ser aperfeiçoado numa vida de oração, numa vida de devoção, amém? Numa vida onde a sua intercessão, você precisa entender que a sua intercessão, ela gera intervenção. Ou seja, Deus te chamou para estar em lugares de oração, orando por quem está indo bem e orando para aquela família que está indo mal naquela semana. E está tudo certo, e a gente fica procurando respostas espirituais. A gente quer espiritualizar, né? Quer dizer, não, mas aconteceu alguma coisa no mundo espiritual. Não, irmão, a vida é assim. Tem gente que morre e tem gente que nasce. E quem nasce vai morrer. E quem morre em Cristo vai reviver. E assim vai. Essa é a vida. Amém? Mas a Bíblia diz que é melhor você estar na casa de luto do que na casa de festa. Por quê? Porque na casa de luto o homem pondera o seu coração. Você começa a pensar: é assim que vai terminar. O segredo é que não é assim que termina, porque a morte não é o fim. Amém? A morte não é o fim. Eu vou repetir: a morte não é o fim. É para isso que nós pregamos o Evangelho. Jesus um dia foi visitado pelos gregos em João capítulo 12, e ele disse: olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Jesus estava dizendo o seguinte: se eu não morrer e não ressuscitar, eu não posso pregar aos gentios ainda. Eu só vou poder salvar os gentios depois da ressurreição. Era isso que ele estava tentando dizer. Então é necessário que eu morra. Pastor, mas por que eu orei e não aconteceu? A oração do Getsemane não foi respondida, irmãos. Jesus pediu ao Pai: se tu puderes, afasta de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Tem oração que Deus não vai responder. Por quê? Porque tem que cumprir o propósito. E se cumprir o propósito é morrer, então vai morrer. Você está me entendendo? Amém? Então como é que eu faço? Irmão, eu preciso amar muito Jesus para entender essas coisas. Eu preciso amar muito a Deus para que quando o dia do luto bater na minha casa, na minha porta, eu preciso estar tão apaixonado por Jesus, que eu entenda que a glória de Deus está acima disso tudo, acima da dor, do sofrimento, da separação, da dificuldade. Eu preciso entender. Mas só vai entender quem ama Jesus o suficiente para compreender que a decisão dele é melhor do que a minha.